Oi galera, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui de volta para iniciarmos a frente B, terminamos o conteúdo de frente B. A frente B corresponde a toda a termometria, corresponde à dilatação, corresponde à calorimetria e fecha com o estudo dos gases. O estudo dos gases é o último tópico da frente B. Nós vamos iniciarmos agora e depois vamos fazer uma aula praticamente com os exercícios da apostila, tá? Então nós temos o seguinte, a ideia de gás para que nós possamos aplicar as equações de Boyle, de Gay-Lussac, de Clapeyron, nós temos que fazer algumas aproximações para que esse gás possa se tornar um gás ideal, que no caso é o gás real, se comporte como um gás ideal. As hipóteses são modelos mentais criados há 200, 300 anos atrás, na mecânica newtoniana, para que esses gases possam se comportar como gás ideal e aplicar as equações de Boyle, Clapeyron e Gay-Lussac. As ideias são movimento rápido e caótico. Movimento rápido e caótico. Os gases, moléculas gasosas se deslocam com a rapidez e de forma desordenada. Não há interação e sim colisão entre as partículas e a parede do recipiente. Essa interação, ou seja, quer dizer o quê? Que não existe, despreza-se as forças newtonianas, que são as forças de atração gravítica. A colisão que existe entre as partículas ou entre as paredes é uma colisão perfeitamente elástica. Que é a colisão perfeitamente elástica? É aquela colisão em que não há desperdício de energia. A energia ela é conservada. Não só a energia, mas também a quantidade de movimento ou momento linear são conservados. As partículas têm volume praticamente desprezível. Então, essas são as hipóteses para que nós consideramos um gás real como um gás ideal. As outras considerações aqui nós já vimos no estudo anterior, o diagrama de fases, que mostra o estado sólido, líquido, vapor e o estado gasoso. A diferença é que para que eu possa ter um gás, eu tenho que ter um gás a uma temperatura crítica, a uma temperatura superior à temperatura crítica. Eu tenho dois tipos de gás, gás rarefeito, que é o gás pouco denso, que é justamente o gás ideal, e o gás denso. Qual é a diferença? Para que um gás possa ser ideal, ele tem que ser um gás rarefeito. Um gás rarefeito deve estar submetido a altas temperaturas e baixas pressões. Então, uma outra condição para que o gás seja ideal é acima da temperatura crítica tem o estado gasoso, então altas temperaturas e baixíssimas baixa pressão. Para que eu possa ter um gás com baixa pressão, eu tenho que ter um volume pequeno, um volume praticamente muito grande. Esse volume grande faz com que a densidade do gás fique baixa. Então, o que é um gás ideal? É um gás que está submetido a altas temperaturas e baixas pressões, consequentemente a densidade dele é muito baixa. Então, botei aqui um recipiente, por quê? Porque o volume do gás, ele é um volume do recipiente. Botei aqui um medidor de pressão, um medidor de temperatura e N partículas, N moléculas colidindo e movimento caótico, sem interação, a colisão perfeitamente elástica e volume muito pequeno. Para estudar os gases, nós temos que ter como parâmetro 3 variáveis de estado, que são pressão, volume e a temperatura. De onde vem a pressão? Que pressão surge devido nesse recipiente com uma certa quantidade de gás? A pressão, ela vem da colisão das partículas. Como se calcula a pressão? A força de impacto por unidade de área. Unidade oficial, Newton, força, área, metro quadrado. Chama-se Pascal. Nós temos outras unidades, outras muito utilizadas. Nós temos a pressão atmosférica e a pressão em centímetro ou milímetro de mercúrio. Então, essas pressões se relacionam com um ATM 10/5 ou 76 centímetros de mercúrio. Já o volume do gás, como não existe interação
entre as partículas, consequentemente, quando você tem um gás, ele ocupa todo o espaço do recipiente por conta dessa força intermolecular muito fraca. Nós sabemos que a interação atômica é mais intensa no sólido, depois no líquido, e mais fraca no gás, por conta não existe a interação entre as partículas newtonianas. Muito bem. Com relação ao volume do gás, é o volume do recipiente, por conta da força intermolecular muito fraca, então expande-se ou comprime com certa facilidade, tem grande expansibilidade e grande compressibilidade. Já a temperatura está associada a justamente este movimento rápido e caótico, está relacionado ao movimento, ao grau de agitação das moléculas. Essa agitação remota à energia de movimento, energia cinética. Muito bem. Como as variáveis de estado se relacionam entre si? Obedecendo às condições iniciais da mecânica newtoniana, as hipóteses para que o gás ideal se comporte como um gás ideal, então nós podemos equacionar as três variáveis de estado. Como é essa equação? Nós temos duas, basicamente, que são praticamente iguais, só que uma foi num intervalo de tempo e a outra foi em outro, mais apurado, um trabalho mais estatístico, que foi a equação de Boltzmann. Então a equação de Clapeyron, ela envolve as três variáveis de estado. Quais são elas? Pressão, volume e temperatura. Como é que essa equação se relaciona? O produto da pressão que o gás está submetido e o volume que ele ocupa é proporcional ao número de mols, ou seja, a quantidade de matéria, a constante universal dos gases e a temperatura absoluta. Essa temperatura, como nós botamos um lembrete que foi visto no primeiro módulo, tem que ser em Kelvin, que é Celsius mais 273 casos esteja Celsius. Então, essa equação é a equação de Clapeyron. A outra equação de estado é a equação de Boltzmann, que diz praticamente a mesma coisa. O produto da pressão e o volume que o gás ocupa é proporcional ao número de moléculas que estão contidas no recipiente. Uma constante, que é chamada constante Boltzmann, que nós vamos ver que é a razão entre a constante dos gases e o número de Avogadro, e temperatura absoluta. Então nós vamos estudar primeiro como é que seria esse número de mols. Esse número de mols, você já conhece muito bem, pode ser calculado usando regra de 3, pode ser calculado usando as fórmulas básicas. É a razão entre o número de moléculas dispersas e o número de Avogadro, que é da ordem de 6,02 vezes 10 a 23. Também pode ser calculado a massa da amostra gasosa, se aqui for, por exemplo, nitrogênio. Tu pega a massa do nitrogênio, quantidade de nitrogênio, 100 kg, 200 gramas, 100 gramas, pela massa molecular do nitrogênio. Então, se no caso fosse o nitrogênio, a massa molecular do nitrogênio seria a massa molecular 14 vezes 2, que daria 28 gramas por mol. Muito bem. Então, como calcular o número de mols? Eu tenho o número de moléculas dispersas pelo de Avogadro, a massa da quantidade de gás pela massa da molécula. Se fosse oxigênio, a massa da molécula oxigênio. E aí vai. Essa constante universal, ela pode ser estabelecida usando o sistema usual, mas nós devemos obedecer de acordo com algumas restrições de questões para o sistema internacional. Então, se eu isolar a constante universal dos gases, eu vou obter que o R é o produto da pressão e o volume, dividir pelo número de mols vezes a temperatura absoluta. Na CNTP, porque é as condições normais de temperatura e pressão, o volume do gás é 22,4 litros. Se eu quiser transformar para o sistema internacional, 1 litro, 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, o que ficaria no sistema internacional? 22,4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Um ATM é aproximadamente 10 elevado a 5 Pascal, que é Newton por metro quadrado. O mol já está no padrão
E 0 graus Celsius, com mais 273, vai dar 273 Kelvin. Substituindo as unidades do sistema usual, lembrando que para o estudo dos gases, a temperatura tem que ser absoluta, como vimos lá no primeiro momento. Então, nós substituindo na equação pressão, você vai botar 1 atm, volume, se bota 22,4 litros, 1 mol, 273 Kelvin. Fazendo as continhas, você vai encontrar 0,082 atm vezes litro por mol vezes Kelvin. Se eu quiser usar o sistema internacional, eu vou botar no lugar de 1 atm, você vai pôr 10 a 5 pascal, que é Newton por metro quadrado. No lugar de 22,4 litros, 22,4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, 1 mol, 273 Kelvin. Você vai encontrar mais ou menos. Professor, lá ficou atm vezes litro e aqui ficou joule. A justificativa é o seguinte: como eu vou botar aqui 10 a 5 pascal, e pascal é Newton por metro quadrado, e aqui eu vou botar 22,4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, cancelando, vai ficar Newton vezes metro, e isso aqui chama-se joule. Lembrando que, para homenagear a unidade de medida usando o nome de um cientista, você escreve minúsculo e abrevia maiúsculo. Então, as duas constantes do sistema usual, cuidado que determinada questão pode usar essa ou essa. Quem vai dizer são justamente a alternativa, tá? Muito bem. Como é que os caras fizeram? Se eles pegaram para qualquer gás, multiplicou a pressão, o volume que ele está submetido, o número de mols e a temperatura desse gás, para qualquer gás, isso aqui vai dar sempre uma constante. Então, como isso aqui vai dar sempre uma constante, vou pegar um gás na situação inicial e o mesmo gás em uma situação final. Observe que eu mudei o quê? Observe que eu mudei apenas praticamente o volume. Botei no volume grande e o mesmo gás no volume pequeno. Se eu tenho duas situações, como o produto PV sobre NT é uma constante, então eu vou pegar pressão inicial, volume inicial, número de mols, ou seja, quantidade de matéria aqui, inicial, temperatura inicial. Como é constante, então eu vou pegar, vai ser pressão final, volume final, número de mols final, temperatura final. Se o número de mols inicial for diferente, vale essa expressão. O que é número de mol diferente? Se eu tenho uma situação com a quantidade de matéria e eu vou transportar para esse volume menor, se escapar uma quantidade de gás, eu não posso cancelar o número de mols, porque não vai ser igual. Porém, se a mesma quantidade de gás que está aqui, de matéria, eu colocar aqui, se esse N, número de mols inicial e final for igual, eu cancelo, aí fica somente esta equação que alguns livros chamam, mas equação geral dos gases. E depois, no próximo momento, nós vamos ver as transformações gasosas, ou seja, quando eu tenho uma situação inicial e uma situação final, se muda a temperatura, muda a pressão ou muda o volume. Muito bem. E agora nós vamos fazer a aplicação da equação de estado e a equação geral para o sistema de massa considerado gás ideal. Nós temos na página 64, questão 1, exercício de aprendizagem, questão 1. Muito bem. Um cilindro metálico com capacidade de 41 litros, então o volume do gás é o volume do recipiente, 41 litros. Contém argônio, que é o tipo de gás lá dentro, cuja massa molecular é 40 gramas por mol. Submetido a uma pressão de 90 atm, a uma temperatura de 27 graus Celsius. Dado a constante, que é 0,082, observa que vai mandar nas unidades, é justamente a constante, ela vai mandar nas unidades que eu vou substituir. A massa de argônio no interior do cilindro é a massa de argônio. Então, pegando a equação de estado, PV igual a nRT, onde o N é a massa do argônio que eu quero
e a massa molecular do argônio, ok? Isolando a massa do argônio que ele quer, vai ser igual a pressão vezes o volume, vezes a massa molecular, sobre a constante dos gases, vezes a temperatura, que deve ser em Kelvin. Então, só lembrando que a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Colocando aqui 27, você tem que... vai ficar 27 com 273, vai dar 300 Kelvin. Sempre em Kelvin, não esqueçam de transformar. Não é igual à calorimetria, que pode ser em Kelvin, Celsius ou Fahrenheit. Não, nos gases a temperatura é absoluta. Lá na teoria cinética dos gases, vamos mostrar por que tem que ser absoluta. Substituindo dos dados da questão, uma outra observação. É muito bom você deixar as unidades medidas para saber o que está fazendo. Então, como aqui é medida de massa, tem que dar, de acordo com as alternativas, tem que dar quilograma. Se você deixar as unidades, vai ter que dar quilograma como unidade final. Pressão, 90 atm. Volume, 41 litros. Massa molecular, 40 gramas por mol. Constante dos gases, 0,082 atm vezes litro por mol vezes Kelvin. Temperatura, se você for fazer as unidades, cancelando, ó, litro. Muito bem. Vamos agora fazer a aplicação da equação de estado e a equação geral. Muito bem. Um cilindro metálico de 41 litros de volume contém argônio, cuja massa molecular 40 gramas por mol. A uma pressão de 90 atm. A uma temperatura de 27 graus Celsius. A massa de argônio no interior desses cilindros, as respostas estão em quilogramas. Então, a aplicação, cuidado, página 64, exercício de aprendizagem, questão 1. Então, ele quer saber a quantidade de argônio em massa aqui. E essa massa ele quer em unidades do sistema internacional. Então, como eu tenho o volume que ocupa o gás, que é o volume do cilindro, a massa molecular do tipo de gás que tem aqui, que é argônio, a pressão que ele está submetido ao manômetro, 90 atm, e a temperatura, nós vamos calcular. Sim, galera. Então, a temperatura, ela deve estar medida em Kelvin. A relação nós já vimos, temperatura Kelvin, Celsius acrescido de 273. Substituindo, vai dar 300 Kelvin. Como ele quer saber a quantidade de argônio que tem no cilindro, você isola a massa da quantidade de argônio que ele quer. Tu pega PVM, pressão, volume, massa molecular, dividido pela constante dos gases vezes a temperatura absoluta. E aí, substituindo as medidas, nós temos uma pressão de 90 atm, o volume 41 litros, a massa molecular 40 gramas por mol, a constante que ele deu na questão 0,82, é ela que vai mandar nas unidades primárias, temperatura 300 Kelvin. Como é importante deixar as unidades, ó, como é importante, atm cancela, litro cancela, mol cancela, Kelvin cancela, sobrou grama. Quando tu fizeres as continhas aqui, tu vai encontrar exatamente 6.000 gramas, que dá 6 quilos. Então, dentro desse cilindro, existe 6 quilos de argônio. Letra